já fica sabendo. Agora a gente entra no assunto. Para a gente falar de STF, vamos voltar um pouco no tempo. E pode ter certeza que me dá até prazer de voltar nesse tempo aí para falar disso hoje. Eu lembro como se fosse ontem. Há 2 anos, vai completar 2 anos. Exatamente em setembro, eu acredito que pouca gente aqui vai se lembrar, mas eu me lembro, a gente estava falando exatamente de STF. Tem 2 anos isso. Tava tendo uma discussão exatamente sobre isso aqui no canal e em outros canais. Para você que chegou depois, esse canal aqui ele surgiu da política, tá? E depois de um tempo, e você vai entender o porquê, eu parei. Acabou de ter uma manifestação agora, não teve? Em 2019, no mês de maio, voltando uns meses antes de setembro, tá a foto aí para você ver, eu tava na Avenida Paulista e subi num caminhão e tudo, e fiz até um discurso breve lá. A foto aí deu mais de 50 mil curtidas lá no meu Insta, pô, legal, né? Foi dia 26/5 e a gente estava na rua pedindo 3 pautas. Reforma do Paulo Guedes, pacote anticrime do Sérgio Moro e CPI da Lava Toga. Eram esses 3. A gente fez campanha, fizemos vídeos chamando a galera para participar dessa manifestação e tal, e fazendo vários vídeos, e lotou, o negócio lotou, as pessoas se mobilizaram, muita gente chamou a gente pra rua e lotou. E o que foi que aconteceu? Quando chegou em setembro, alguns meses depois, na hora de aplicar aquilo que foi pedido, a CPI da Lava Toga, se você não sabe, a CPI da Lava Toga seria essa CPI que investigaria os ministros do STF. Você tá vendo aí como funciona a CPI, né? Quebra de sigilo, chama pra depor, investigação, você tem visto isso aí com frequência. Eles começam a procurar uma coisa e acabam encontrando um monte de outra que tem que encontrar mesmo. É isso que seria feito com o STF. Tudo dentro da lei, regras do jogo, de boa. Aquilo que a gente tinha pedido nas ruas. E você sabe o que aconteceu? O filho do presidente, o Flávio, ele esvaziou as assinaturas que precisavam para que a CPI fosse adiante, para que acontecesse. Ele mesmo apareceu lá no canal do Terça Livre, lembro como se fosse ontem, dizendo que não deveria ser feita a CPI da Lava Toga porque iria causar uma ruptura entre os poderes. Não, isso vai ser prejudicial. Inventou uma narrativa, tipo, absurda mesmo, absurda, que eu fiquei louco quando eu vi aquele negócio e fiz 3 vídeos sobre isso aqui. Agora, eu tenho a clara percepção que uma CPI com essa pauta, além de ser uma coisa questionável, você começar a entrar no mérito das decisões de cada ministro, é uma coisa que se discute, eu não tenho a menor dúvida que isso toca fogo no país. Todo mundo sabe como começa e ninguém sabe como termina uma CPI. Mas você vai colocar um poder legislativo em confronto com o poder judiciário, é óbvio, né, que haverá um conflito épico e logo no momento que tudo que a gente não precisa é uma guerra institucional. Ele blindou o STF. Ele fez pressão junto com o governo para que apoiadores tirassem as assinaturas da CPI, outros senadores esvaziassem ali a lista. Faltava uma única assinatura. E ele foi lá e foi contra e esvaziou a CPI. Ele não só foi contra, não, ele afundou, ele ligou para senadores cobrando, pedindo para tirar e tal. E vários dos blogueiros, presta atenção, que hoje reclamam de STF são os mesmos que nesse mesmo mês de setembro, há 2 anos, estavam fazendo campanha para afundar a Lava Toga depois de ter ido para a rua pedir por ela. Então eles foram em março ou maio, já não lembro, pedir Lava Toga. Passou poucos meses, na hora de aplicar mesmo vai ser investigado, apareceu o Flávio com uma teoria ridícula e já era, já foi o suficiente para mudar o rumo. Não, agora a Lava Toga muda da noite pro dia, é feito de massa de manobra mesmo. Dizem uma coisa num dia você faz, dizem no outro você faz. Eu fiz 3 vídeos na época, revoltado, eu fiz, o Nando fez, Marcelo Brigadeiro, o André Guedes, Júnior Lutero. E quando eu tava fazendo esse vídeo dizendo que tinha que ser feito a CPI da Lava Toga, um monte de gente me atacava porque seguiram a nova teoria. Me xingavam, me chamavam de traidor. Meu apoio acabou ali. E agora eu vou te contar o porquê. O Flávio esvaziou a CPI porque o processo dele sobre a rachadinha estava nas mãos do Gilmar Mendes. Flávio e Gilmar e o governo, eles costuraram um acordão com o STF e a CPI foi afundada. Em troca, o Flávio ganhou isso aí que está na sua tela. No dia 30 de setembro, logo depois, Gilmar Mendes atende a pedido de Flávio Bolsonaro e determina a suspensão do caso Queiroz, que está nas mãos do Gilmar até hoje, né? Que acabou de adiar mais uma vez. O negócio só enceba. É um blindando o outro. Existem 2 formas
de mudar o STF. Você sabe como são? Você quer mudar? São assim, ó. Poderia ter feito a CPI e talvez derrubado alguns ou um ministro. E a segunda forma de mudar é indicando bons nomes para lá. A gente não teve nenhum dos dois. A CPI foi melada porque o Flávio, junto com o pai e aliados do governo, afundaram a CPI. E em troca está blindado aí pelo Gilmar e pelo Toffoli também. E a segunda, o Jair indicou Cássio Nunes para o STF, a segunda que seria indicar bons nomes. O Jair indicou Cássio Nunes para o STF, que é um dos 11 agora. Cássio Nunes é o homem do Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, o símbolo mor do Centrão. O Ciro Nogueira é alvo de inquéritos do Supremo, alvo da Lava Jato, corrupção, lavagem de dinheiro. E o que o Cássio Nunes fez depois que entrou? STF rejeita tornar Ciro Nogueira réu, com voto decisivo de Cássio Nunes Marques. Logo que entrou no STF, ele também votou contra a Lava Jato, ou seja, contra o combate à corrupção. Ciro Nogueira, recentemente indicado pelo Jair, ia assumir a Casa Civil. Coisas que eu tô falando que eu tenho certeza que você não viu em lugar nenhum. Esses sites que você acompanha não te contam isso. Nosso candidato é o presidente Lula e vamos com ele até o fim. Eu acho que o eleitor não ia entender se nós abandonássemos o Lula agora, né? Se tem recurso, nós vamos até o final com o presidente Lula. Ciro Nogueira tem um centrão nas mãos. É ele quem dá as cartas. Você sabia que é ele quem manda no seu presidente? Você sabia disso? Você acha um absurdo ouvir isso? Você não acha um absurdo? Mas você sabia? Porque se ele tirar o apoio do Centrão, se ele tirar a base do Centrão, que forma a maioria ali, o Jair sofre um impeachment e cai. Caindo, perdendo o poder, acabou. Ele não tem mais emenda, ele não tem mais nada para entregar de volta para o Centrão e tal, para essa galera. Com ele caindo, as investigações sobre o desvio de dinheiro, sobre o lance das rachadinhas feitas aí pela família durante décadas, vão para frente e todos serão presos. Isso é fato. Se não foi eleito em 2022, 2023 está preso, exatamente por conta disso. Então, quando me falam, 7 de setembro, tô com medo de que tenha golpe, me falaram aí, cara, eu ria quando ouvia isso, né? Inclusive, eu falei com um brother meu, o Júnior Dublê, eu falei, cara, rapaz, é o seguinte, no dia seguinte do 7 de setembro, ele vai aparecer pedindo desculpa aí, dizendo que não foi bem isso, que não foi aquilo, tá? É previsível, ele sempre faz isso. E foi o que aconteceu, né? Como o Temer conhece o Moraes, foi ele que indicou, o Jair foi lá e chamou para intermediar o negócio e para pedir desculpa, e foi o que foi feito, e a galera aí ficou com cara de tacho, né? Eu falei no calor do momento, né? Então, voltando, Diego, você vai falar do STF? Eu falei por muito tempo aqui sobre a CPI, né? Fui xingado, fui chamado de traidor, mas e agora? E agora? Como é que fica? Agora eu não tenho nada para falar mais não. Os mesmos que gritam na internet, presta atenção, isso é importante. Os mesmos que gritam na internet dizendo que estão sendo cerceados, que estão perdendo a liberdade, que há uma ditadura da toga, que devemos ter liberdade de expressão, estamos na luta pela liberdade, são os mesmos que pedem o fim da Rede Globo, talvez você tenha escrito isso no início, que se pudesse fecharia na canetada e tudo mais, os mesmos que batem em jornalistas na rua, batem mesmo, que quebram equipamento de jornalistas, já deve ter visto isso, não é coisa só do PT, tá? Se você não sabe, o mito pediu a cabeça do Danilo Gentili no SBT, por ser opositor dele, ele só não foi demitido porque ele dá muita audiência para o SBT, né? O SBT não pode abrir mão dele. Outra coisa, um monte de petista, um monte de bolsonaristas enviaram diversos e-mails para o SBT, fizeram diversas marcações nos perfis das filhas do Silvio Santos nas redes sociais pedindo demissão do Danilo Gentili. Eu li muitas dessas mensagens na época que isso aconteceu. Os mesmos que pedem liberdade de expressão são os mesmos que pedem um golpe de Estado do presidente, que os militares tomem o poder e que os opositores sejam calados. Não, acaba com a oposição, acabou, fecha isso aí, agora quem manda aqui é a gente. Se essa galera tivesse oportunidade, entrariam no meu canal e excluiriam o meu canal. Então, peraí, cara, isso tudo é hipocrisia. E mais uma coisa, você sabe quem que pediu a prisão do Zé Trovão aí, que agora virou Zé Fujão, né, tá correndo aí? Foi a PGR, Procuradoria Geral da República, que você não deve nem saber o que é, talvez, né? Fez o pedido ao Alexandre de Moraes. Sabe quem que indica a PGR? Sabe quem que coloca lá? O Jair Bolsonaro, exatamente ele.
Então, meu amigo e minha amiga, se você não se informar, se continuar caindo em história de vídeo, de textão de grupo de WhatsApp, se continuar vendo jornal tipo Pingo nos Is e jornais que são financiados pelo governo, cara, você vai ser enganado. Essas pessoas são pagas para te enganar e manter a boquinha delas. É o que acontecia antes, que acontece agora, mamata forever. Né? E o Queiroz, só mais uma coisa que eu vi que achei impressionante. O Queiroz estava na manifestação dando autógrafo e tirando foto. Eu não sei nem porque ele tá solto. E não foi pra isso que eu lutei lá atrás contra o PT, que fiz inimizades, um monte de coisa, botei minha cara aqui, gente me ameaçando de morte, tudo. Então eu falei um pouco, eu vou parar por aqui, o vídeo tá longo demais, eu deixei muito, mas muita coisa de fora, tinha muita coisa pra falar, eu poderia falar aqui por mais de 10 horas e sem exagerar mesmo. Eu não falo mais de política porque isso tudo é uma farsa, é uma perda de tempo. E não importa o quanto eu mostre a verdade com provas, o idólatra ele não quer se libertar, porque a mentira agradável ela é mais conveniente do que uma dura verdade. Né? Eu não vou voltar a falar de política, não. Hoje eu abri uma exceção aqui. Hoje foi um vídeo bônus. Independentemente de qual seja o seu posicionamento, acreditando ou não, cara, não vai interferir na minha vida. Indiferente. Eu falei porque eu queria falar e tal. Foi mais pelos 2 vídeos dos camaradas dos caminhoneiros lá acreditando naquele negócio, para você ver em quantas mentiras as pessoas não acreditam no WhatsApp, né? Se você achar que deve, se inscreve aí no canal. Se achar que deve sair também é um direito seu. Deixa nos seus comentários aí, deixa nos comentários o que você acha. Até a próxima, aquele abraço. Valeu!